O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, faz parte da condição humana a busca de Deus, a procura da felicidade verdadeira. E é por isso que o Evangelho de hoje nos fala do povo de Israel que vai ao encontro de Jesus, vai à procura de Jesus. Quando viu que ele não estava junto ao mar, vai e atravessa para o outro lado, porque sentem que Jesus lhes dava algo. E podia ser apenas porque Jesus os tinha alimentado, tinha-lhes dado comida. Mas este algo que eles procuravam não era apenas aquilo que é o imediato. Pode ser o ponto de partida, mas não é o ponto de chegada. Jesus depois chama-os a algo mais e leva-os a esta preocupação da vida e leva-os a terem um objetivo mais especial, um objetivo transcendente. Não apenas o mero objetivo de viver, de ter alimento, de ter um abrigo, de sobreviver, mas algo de mais valioso, porque mais essencial à sua condição humana. Trabalhai pelo alimento que dura até a vida eterna, ou seja, procurai aquilo que são as razões profundas da pessoa humana, aquilo que vale a pena. E o que vale a pena é Deus, que é Pai, fazer as obras de Deus, acreditar no Messias. E acreditar no Messias
não é apenas ter uma sabedoria intelectual, não é apenas acreditar intelectualmente. É comprometer-se com Ele, como fez Estevão, que escutávamos na primeira leitura, que é apresentado no tribunal por dar testemunho de Cristo, por falar de Jesus Cristo. Isto irritou muito os doutores da lei, os sacerdotes. E não era porque Estevão negasse Deus, era porque esta forma de proceder, este anúncio de Cristo Salvador, ia levar à perda dos costumes que receberam de Moisés. Os judeus, com este tempo todo que tinham vivido na aliança, já tinham perdido um bocado o norte. Tinham descentrado a preocupação. Já não era a aliança com Deus. Eram os costumes que tinham recebido de Moisés. E isso é que era o importante, os costumes. A aliança com Deus, a fidelidade à aliança, isso não contava. Este é o perigo que sempre existe no povo de Deus. Perder o verdadeiro referente, perder a verdadeira referência, criar um sistema que se torna tão estático, tão fossilizado, que nos impede de chegar ao essencial, que é Deus, que nos ama e que nos chama a amar. E, portanto, Estevão dá a vida, vamos ver nestes dias que seguem, dá a vida à imagem de Cristo, imitou a Cristo, porque, de facto, acreditou que Jesus era o Salvador e, por causa de Jesus, vale a pena pôr tudo o resto em xeque, porque Jesus é a verdadeira riqueza. E nós, ao vivermos esta Páscoa, vamos percebendo isto, vamos percebendo este chamamento que Deus nos faz a comprometermos-nos com o Evangelho, a não deixarmos que seja apenas uma celebração festiva de primavera, não seja transformada numa realidade quase paganizada, substituindo a fé em Deus por outros ritos civis ou meramente humanistas, para não dizer pagãos. Porque se esquecemos a base da nossa vida, o resto perde sentido. O que fazemos se não tiver uma razão, extraordinária, profunda, verdadeira, de bondade e de beleza, não vale a pena. Não vale a pena fazermos as coisas apenas por fazer. Não vale a pena fazermos este rito, ou aquele gesto, ou aquela ação, apenas porque sempre assim se fez. Vale a pena é fazer porque sei que isto é bom, porque isto constrói um mundo melhor, porque isto me torna melhor pessoa e torna aqueles que estão à minha volta também fiéis à sua condição humana. É esta consciência da nossa condição humana que depende, porque tem origem em Deus, que é amor. E quando nos esquecemos isto, acabamos por destruir o ser humano. Quando nos esquecemos da nossa origem e da nossa meta, acabamos por destruir o ser humano. Temos essa manifestação em todos os momentos da história humana. Então, nesta Páscoa, olhemos para Cristo morto e ressuscitado. Este Cristo que se dá como alimento. E assim, fortalecidos com a sua graça, vamos transformar-nos à nossa volta. Construir um mundo mais belo, mais verdadeiro, mais fraterno. Vamos, como Estevão, levar aos outros a boa nova, para que todos possam fazer esta experiência do encontro com Deus. Mesmo que alguns não gostem,
Deus é mais importante. E a vida no amor aos outros, ou seja, a vida aberta para os outros, é muito mais importante do que vivermos apenas preocupados com o nosso umbigo, criando muralhas à nossa volta. Deus convida-nos como a expandirmos-nos, a espalharmos-nos, como as árvores que vão crescendo. E que este tempo de Páscoa seja de facto o tempo de primavera, de renovação e de vitalidade.